né, e vindo aqui para a nossa mesa, enfim, para se somar com a gente, nossas 3 convidadas de hoje. Começar com a Lúcia Xavier. Lúcia, assistente social, cofundadora e coordenadora geral de Crioula, conselheira do Memorial Inumeráveis, membro do Comitê Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50-2030, implementado pela ONU Mulheres Brasil. Obrigada, Lúcia. A nossa próxima convidada é Roberta Eugênio, co-diretora do Instituto Alziras, mestre em Direito pelo PPGD, UFRJ, integra o Conselho Político do Mulheres Negras Decidem, colunista do Congresso em Foco e assessora jurídica parlamentar nas esferas municipal e estadual. Seja bem-vinda, Beta. E agora convido Maria Rafaela Silva. Maria é pesquisadora. Maria não faz questão de um currículo profissional formal apresentado aqui, embora ela esteja terminando o doutorado em comunicação. Na vida íntima e pessoal, ela adora postar fotos de biquíni e estar com os amigos e rebolar ao som de funk. Nasceu e se criou em favela, trabalha pela favela contra o racismo e machismo, a transfobia, o capacitismo e qualquer outra violação dos direitos humanos. É isso. Muito obrigada, Maria, por ter se juntado a gente. É isso. Eu vou só... enfim, vou fazer uma inversão. Isso, perfeita, gente. É isso. Se tu nem fala, a Beta já sacou. Enfim, esse daqui a gente depois vai passar. Bom, gente, é isso. Feitas as apresentações, né? Todo mundo acomodado, todo mundo sentado. É isso. Esse painel, né, é o painel do nosso próximo capítulo, né, da agenda. A gente começou hoje o dia falando de justiça racial e agora vamos conversar sobre justiça de gênero. Eu queria provocar aqui, e aí a construção dessa Agenda Rio, né, dessa publicação, ela veio muito a partir da ideia dessas 4 justiças, e a gente queria também trabalhar a partir da criação de significados, né, de conceitos, assim, né, o que a gente quer dizer com isso. Eu queria um pouco compartilhar isso com vocês e a gente pactuar o que a casa está querendo dizer quando a casa estabelece essas justiças, enfim, e essas linhas de propostas. A proposta, né, na verdade, quando a gente está falando sobre justiça de gênero nessa agenda, a gente está falando, então, que parte dessa Agenda Rio e desse conjunto de 48 propostas que vocês vão encontrar aí no caderno, está falando de um conjunto de propostas que tem por compromisso, nesse momento, enfrentar as desigualdades de gênero, que significa priorizar o combate ao machismo, à homofobia, à transfobia, que produzem e reproduzem injustiças socioeconômicas entre mulheres, homens, pessoas cis, pessoas transgêneros, por violências baseadas em gênero e orientação sexual. Então, é disso que a gente vai estar querendo falar aqui hoje, quando a gente depois convidar vocês a fazerem perguntas e colocações. É sobre isso que a gente, enfim, quer pensar e trocar juntos a partir disso. E eu queria começar, acho que a Fabi também fez isso, né? A gente na casa, a gente sempre pensa a partir de um binômio, que é a proposição e diagnóstico. A gente pensa dado e pensa em proposta. Então, apesar desse ser um caderno que ele está muito voltado para pensar que propostas e prioridades a gente quer pautar em termos de política pública para esse próximo ciclo, a gente também acha que, ainda mais no momento em que os dados, né, e que os dados oficiais estão sendo totalmente rifados, né, a gente não tem um censo, não teve uma série de outros dados, a gente quer seguir defendendo essa cultura de uma política pública baseada em evidências, né, e, enfim, e que atenda à realidade dos nossos territórios, das nossas populações. Então, eu queria trazer alguns dados aqui para vocês hoje, para a gente começar, que falam sobre essa desigualdade de gênero, mas que desenham para a gente uma realidade de desproteção, né? Então, para a gente começar, de janeiro de 2020 a março de 2022, foram relatados, né, e aí a gente tem dados ali do ISP, 200 feminicídios e pelo menos 622 tentativas de feminicídios no estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria frisar aqui, vou estar sempre falando de estado do Rio de Janeiro ou de região metropolitana, né, que é a nossa escala, é onde a gente está pensando aqui. Em 2020, no primeiro ano de pandemia, foram registrados no estado do Rio de Janeiro quase 100 mil casos de violência contra a mulher. E aí eu queria aqui abrir um parêntese que
boa parte, né? A gente sabe disso, mas é bom a gente reafirmar. Boa parte desse local onde ocorrem essas violências foram nas residências, né? Enfim, cerca de 61%. Boa parte é cometida ou pelo atual parceiro ou pelo ex-parceiro. Sobretudo, e aí a gente aqui dá um destaque especialmente para mulheres negras. Então, a gente está falando, né, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, mulheres negras representam, então, 56% dessas vítimas, e na região metropolitana, 58%. E aí, como a gente fala também muito de Baixada Fluminense, a gente também quer fazer um highlight em alguns municípios aqui, que a gente tem uma galera aqui também, né, representando essa noite. Então, quando a gente pensa em Japeri, Seropédica, Tanguá e Queimados, por exemplo, mais de 70% desses casos são mulheres negras. Então, a gente... É isso. Essas políticas públicas precisam olhar para esse quadro, né? Senão não vai fazer nenhum sentido. E para quem são as mais atingidas nesse quadro? E, por fim, eu acho que o último dado que eu queria compartilhar com vocês foram sobre os óbitos, né, de mulheres em idade fértil. Né? Nesse mesmo ano, em 2020, né, tá olhando para esse recorte, foram 7.700 óbitos de mulheres em idade fértil no estado do Rio de Janeiro. E 79% desses casos aconteceram na região metropolitana do Rio. Quando a gente, de novo, racializa esses dados e a gente olha para isso, a gente vai ver que mais de 60% desses casos que aconteceram foram de mulheres negras também. Acho que aqui vale também para um pouco já buscando fechar, que a gente tem um problema assim, real quando a gente vai falar em termos de dados e desse diagnóstico, né? Quando a gente vai olhar para de que forma os dados oficiais estão registrando informações sobre população, sobre pessoas LGBTQIA+. Né? Essa é uma grande lacuna que existe hoje. Acho que existem pesquisadores incríveis e grupos incríveis que buscam tensionar essa pauta, inclusive dentro da lógica da geração cidadã de dados, mas hoje a gente tem uma grave falta, deficiência, que é proposital, na verdade, né? Esse silenciamento e esse apagamento desse quadro. Então, a gente queria fazer também esse comentário aqui essa noite, mas dizer que nem por isso vamos deixar de falar sobre isso. E aí eu quero começar, né, convidando aqui, chamando para a conversa, a Lúcia Xavier. Queria começar, Lúcia, te provocando sobre... isso, né? Tá todo mundo com a agenda na mão aí, né? Agenda Rio. É legal que, às vezes, assim, se a gente tiver dúvidas, a gente pode até acionar aqui os números, né? A identificação nesse diagrama síntese que a gente criou aí na frente, gente, é essa leitura bem, né, tipo, tabelada e sintetizada do que a gente está falando em termos de proposta. Então, a gente criou isso justamente para vocês conseguirem navegar bem, assim, em torno do que a gente vai estar conversando. E aqui, a minha provocação para passar a palavra para a Lúcia hoje tem a ver justamente a partir de como é que a gente olha essa dimensão das políticas que estão colocadas de enfrentamento desse contexto de violência. Né? Como é que a gente pensa isso? A Crioula lançou um dossiê fundamental, né, durante a pandemia, enfim, que Fabi colaborou, né, da Casa também participou desse processo de construção, em que traz vários dados próximos desses que a gente falou aqui hoje e outros, mas que apontam e que dialogam muito com algumas das propostas que a gente traz na Agenda Rio, que falam sobre, por exemplo, a necessidade da ampliação de núcleos integrados de atendimento, que falam sobre a necessidade de ampliação de delegacias de atendimento. Se a gente olhar a quantidade de equipamentos na região metropolitana, se não me falha a memória, por favor, me perdoem, se foram 6 ou 7 delegacias na região metropolitana, acho que é por aí, a gente fala sobre isso no mapa da desigualdade. Então, olha o tamanho de demanda de casos e olha a quantidade de população que a gente tem para dar conta com essa quantidade de equipamentos. Né? E, claro, a necessidade também, enfim, de centros de acolhimento. Então, acho que tem um ponto aqui, né, que a gente traz isso na nossa primeira proposta, aí no capítulo de justiça de gênero, que a gente queria também ouvir um pouco mais e começar a conversa a partir daí. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite. Primeiro, queria agradecer muito o convite à Casa Fluminense. Acho que esse é um trabalho fundamental, de suma importância no momento atual. Não só porque nos faz mergulhar de novo nessa realidade e repensar os seus limites, suas possibilidades, mas que também exige, sobretudo para nós do Rio de Janeiro, um exercício político de olhar o local
levando em consideração a nossa trajetória, a nossa história, a nossa perspectiva de ainda ter como sombra o fato de ter sido capital, né, do Brasil. Então, nós sempre pensamos o governo federal, hein, e depois vamos olhar o local. Olhar o Rio de Janeiro hoje é um exercício político também que nos remete ao nacional, exatamente porque nada que acontece aqui é por acaso, não é uma conjunção astral, eu também já pensei nisso, também não é um problema dos orixás, é basicamente o modo como se comportam as elites brasileiras e os ensaios que são possíveis em dados territórios e dadas realidades, né? E quando a gente olha o Rio, sua história, sua conformação política, sua geografia, sua população, a gente entende por que aqui é tudo diferente, né? Para o bem e para o mal, é claro. Mas pensar nessa possibilidade de políticas públicas me remete obrigatoriamente a olhar esses contextos, porque, de certa forma, isso não se trata de gente, desculpa a expressão, idiota que não sabe fazer política. Se trata, sim, de um contexto político dos mais perversos relacionados à população negra e ao controle dessa população, e que é por isso que, mesmo que em alguns momentos a gente também inclua não brancos, não é disso que se trata. É basicamente para a população negra que esse caos está criado. E acho que é preciso lembrar, assim como breves antecedentes, o primeiro deles é que essa destruição política, econômica, social, essas diferentes crises que vivemos, ela não é um momento único dessa história, que ocorre com Bolsonaro e que daí cria esse caos todos, ela tem uma perspectiva histórica que, se os dados estivessem funcionando, mostraria, né, na famosa série histórica, o que tem sido a degradação de um Estado como o nosso e a sua perspectiva desde o período da ditadura até agora. É também importante lembrar que, ao tratar desse tema, necessariamente precisamos olhar o que significa a violência de Estado e por que ela é dirigida às diferentes identidades de gênero, às diferentes condições das mulheres que vivem nesse Estado, incluindo aqui as dimensões de mulheres trans e travesti como mulheres. E nessa perspectiva, pensar por que hoje a violência contra a população negra, e em especial contra as mulheres negras, toma o vulto que toma e por qual razão isso afeta inclusive os territórios e afeta também o desenvolvimento desse Estado, dessa cidade, dessa região. Pensar nisso como um aspecto fundamental para a desconstrução dos bens, desculpe, para a captura dos bens, para a desconstrução dos processos territoriais, comunitários, institucionais, é super importante, porque isso nos ajuda a entender que dimensões de violência estão aqui colocadas nessa política. Nós não estamos falando só da violência policial ou da violência do crime organizado, nós estamos falando também da total falta de acesso a serviços de qualidade, em condições para manter viva essas pessoas, né? Se há aquela ideia do empreendedorismo da Globo, daria muito bem no Rio de Janeiro. Nós movemos a cidade inteira, o tempo inteiro, a região inteira, às nossas custas. E alguém fica com os nossos impostos e faz da sua vida o melhor dos mundos. E isso significa que, de certa maneira, o ônus, o preço pago por nós é superlativo nessa realidade. Desde o acesso à água, bem fundamental para manter vivo qualquer pessoa, até o fato de podermos andar pela cidade, pela região, sem morrer. Então, pensar nessa violência é fundamental, levando em consideração que ela serve como controle, serve como espectro de inibição e de subordinação de um grupo que pode se levantar contra as violações dos direitos, mas também pode se levantar contra ordens estabelecidas que não nos permite viver com dignidade. Daí você começa com dados do feminicídio, né? Diz que morre 200 e possivelmente poderia ter morrido 600, mas nós podemos pegar vários dados, desde a falta de creche,
a perspectiva da morte materna, que na nossa região é grave, o empobrecimento contínuo, né? Desde o governo Rosinha, os indicadores vão dizendo que a Baixada Fluminense é o lugar mais pobre do nosso estado e em comparação a determinadas regiões, levando em consideração o PIB e outros processos, pode ser que também seja ainda a região mais pobre face às riquezas, né? Porque muitos desses lugares recebem o royalties do petróleo e tudo isso faz muita diferença na vida do sujeito, do cidadão, né? Então, eu acho que pensar essas dimensões é super importante, sobretudo porque ainda temos uma estrutura de cidades dormitórios, ainda temos uma estrutura de um Estado que tem os serviços como básico dessa relação, e nesse processo as mulheres negras são aquelas que transitam entre esses territórios e essas regiões para prover serviços e, claro, para levar riquezas a esses municípios, que em algum momento precisa ser contabilizado o que levam as empregadas domésticas para essas regiões e o que elas reproduzem de riquezas nesse processo. Mas eu torno a dizer que não ter nessas localidades redes de proteção e nem tampouco serviços significa penalizar, violar, violentar outra vez as mulheres. E aqui a gente não vai tratar de violência sexual, que possivelmente nos traria, então, outro cenário, um cenário mais cruel e mais covarde. E se a gente, então, levar em consideração que do que a gente está falando, né? O nome disso é racismo patriarcal, cis heteronormativo. A gente pode dizer que é racismo isso, racismo aquilo, violência daqui, violência de lá, mas o nome é esse. E o nome, né, que este ente presente nas nossas relações produz reforça as violências, mais criminalizações, mais processos de encarceramento e sobretudo, mais morte, né? Daí se compõe também com o próprio grupo afetado, né? Não seria de outro jeito homens que convivem com mulheres, pais, filhos, companheiros, agregados e etc., também violarem as mulheres, também trazerem para esse contexto da violência uma força política das mais importantes, que é o feminicídio. É bom, vocês sabem que eu sou tímida para falar, mas quando começo aí. Então, de vez em quando, alguém tem que dizer: Lúcia, olha lá o tempo. Então, queria lembrar que o racismo é um fator preponderante nessa análise. Uma agenda dessa para poder gerar os frutos que quer gerar, a interseccionalidade imaginada que colou mulher, mais negro, mais LGBTQIA+, não é suficiente. É preciso incorporar na prática, né? Olhar até o último fio de cabelo, como é que é produzida as violências e as violações, para justamente poder ajustar esse complexo necessário de políticas que venham ajudar nessa perspectiva. Criar uma agenda de justiça de gênero, equidade e cuidado é muito importante, mas é importante que nessa expressão cuidado, homens sejam incluídos nesse processo. Senão seguimos com a responsabilidade de cuidar das crianças, cuidar dos homens em todas as situações, dos idosos, das idosas, quando na verdade esse é também um peso institucional, político e cruel para as mulheres, que deixam de se desenvolver, de estudar, de buscar outros processos quando estão na relação do cuidado. Cuidado não significa só compreender as necessidades que esse grupo tem, mas também livrá-las das responsabilidades que tem historicamente em termos desse processo. O cuidado também não é uma coisa de mãe para filho, ou de esposa para marido, ou coisa parecida, companheiro, companheiras. É também os fatores do trabalho, educação, saúde, estão todos na mão das mulheres. Isso significa que elas passam mais tempo tratando desses processos do que necessariamente vivenciando outras experiências que poderiam, inclusive, fazê-las mais felizes, né? Sem ofender ninguém, né?
mulheres gostam de outras coisas, música, dançar, cantar, comer, sim, e cuida, tira foto de biquíni, postar, dar nude, e necessariamente o cuidado toma muito mais do seu tempo, toma tempo do seu trabalho, é seu trabalho e também toma tempo da sua vida. Acho que uma das questões fundamentais que, para a justiça de gênero ocorrer, é a readequação dos equipamentos sociais. Não é possível que essas cidades não tenham creches, recebendo fundos, tendo políticas já definidas para isso, e as creches passam a ser práticas fisiologistas dos prefeitos, que resolvem ou não fazer creche, dependendo do seu interesse, ou comprando vagas em creches que não existem. É preciso que a gente lembre que esse é um equipamento essencial para as mulheres, para abrir a possibilidade do seu desenvolvimento e também para diminuir essa obrigatoriedade com o cuidado, dividir com a sociedade, com a comunidade, esse cuidado. A falta de equipamentos, como pré-escola e serviços de saúde adequados, impactam na vida dessas mulheres porque se elas são as pessoas que fazem o cuidado, elas têm ainda uma renca de gente atrás delas, avó, avô, sogro, sogra, criança, vizinho, tudo para ser tratado nesses serviços que não existem. Então, elas andam léguas para trás desses serviços. Elas também buscam a articulação e a intersetorialidade desses serviços que são fundamentais. Então, elas vão articular para a criança a educação, mas também a saúde, mas também o espaço de lazer, a formação e o desenvolvimento dessa criança. Vão fazer isso para idosos, levando nas unidades de saúde, buscando fisioterapia, cuidando das pessoas com discapacidade. Então, na verdade, quanto melhor essa rede, mais facilidades terão as mulheres de encontrar solução para suas vidas. Isso não significa só construção de equipamentos sociais e contratação de serviço. Significa a possibilidade de também termos controle sobre isso, e mais adiante eu falo um pouquinho antes que me tomem a palavra. Por isso eu acho que... Eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu sempre me lembro muito de um famoso militante do movimento negro, Edson Cardoso, né, que a gente dá 2 horas para ele falar. Vocês me deram só 2 horas, se querer. Então, é um pouco isso. Acho que serviços desarticulados também não pode ser mais a moda nesse país, né? A saúde não fala com assistência, a assistência não fala com a educação. O garoto tem que sair da educação para ir lá receber não sei o que na assistência. Parece que tem vários cadastros, vários processos, várias fichas, ficha A, ficha B, ficha C. Isso precisa terminar e isso precisa terminar a partir de nós, porque ela não vai terminar sozinha com essa perspectiva aí tão fácil de organizar políticas e cobrar essas políticas, né? Acho que também é preciso ampliar o processo de participação da população nessa construção da política, mas também na organização do desenvolvimento dessa política. O Sistema Único de Saúde já tem isso desde a base. Cada unidade de saúde devia ter um grupo gestor da comunidade. E se isso não é exercido, as escolas fazem o que elas acham que é melhor para os alunos, o serviço de saúde faz o que é melhor, bom, a igreja também vai fazendo e cada um vai dando o seu jeito nessa perspectiva e a população fica olhando porque diante de tanta violência, não vai se meter com gente que a gente não sabe quem é, né? Ou que sabe quem é e não pode se meter. E também não tem espaço para o debate do desenvolvimento dessa região, das necessidades e da escolha que esses grupos precisam fazer. Então, ampliar o controle efetivo da população nas políticas é fundamental. Senão, elas não suportam o fisiologismo, mas também não suportam a corrupção. Acho que, nesse caso, para perpetuar os resultados dessa agenda, a Casa Fluminense também vai precisar perpetuar um processo contínuo de busca de participação, de controle social, de debate público, nem que seja na praça, mas é preciso fazer para que isso ocorra. Deixa eu ver se eu... Aqui tinha um montão de coisa, várias páginas. Mas, não, eu paro por aqui, lembrando que tem uma tarefa fundamental,
que no que a gente denomina de justiça de gênero, é primeiro articular todas essas dimensões, né? Hoje a justiça de gênero não fala absolutamente nada se ela não tiver raça, se ela não tiver identidade de gênero, e isso precisa estar espelhado em tudo, repetido em várias vezes, de várias formas, mas é também necessário que essa justiça seja construída por aquelas pessoas que têm vivido e sofrido esses impactos da violência, e torna a dizer, não é só a violência policial, para a construção da solução dos problemas que elas enfrentam. E, no mais, parabéns. Obrigada, Lúcia. Lúcia, você passa o microfone. Maria passa para a Roberta agora. Gente, é muito constrangedor cortar a Lúcia, mas enfim, muito constrangedor, assim, eu tô... É muito constrangedor. Mas ela vai continuar, gente, depois tem mais aí. É isso. Façam boas perguntas, que aí vocês têm, né? É isso, é importante. Bom, agora eu passar a palavra para a Beta, para a Roberta Eugênia. Beta, é isso, eu acho que a gente trocou sobre várias coisas, enfim, acho que tem muitas coisas aqui para trocar, então também fica à vontade para trazer outros pontos. Mas acho que até pensando um pouco a cruzamentos, né, entre a agenda, o que a gente está colocando, e a tua própria trajetória de atuação, do Instituto Alziras também, né, acompanhando mandatos, enfim, executivos legislativos de mulheres de prefeitas pelo Brasil, eu queria te provocar sobre, acho que a Lúcia dá inclusive um pouco essa deixa, né, quando ela termina falando sobre cuidado, né, então que cuidado é esse, de quem é essa responsabilidade? Hoje ela está na sobrecarga de quem, né, e o que significa isso? Qual é esse modelo de corresponsabilidade que a gente precisa debater e enfim, falar sobre isso. E a gente tá pautando, né, nessa agenda, e é algo que acho que ainda a estudar boas práticas e a pensar isso, inclusive, para dentro do Brasil e fora dele, que é a ideia da criação de um sistema estadual de cuidado, que a gente está debatendo ali, pensando numa perspectiva de integração entre secretarias, que eu acho que pegam muito disso que Lúcia estava falando também, né, sobre essa ideia dessa intersetorialidade que precisa acontecer, né, para ampliar acessos e oportunidades também. Então, eu queria um pouco te ouvir assim, sobre isso, assim, se nessa trajetória, enfim, nessa tua trajetória do Instituto Alziras, você ouviu sobre o que você pensa sobre essas políticas de cuidado, que outras experiências você já ouviu sobre isso, enfim, a palavra é sua aí para a gente ouvir. Obrigada, Larissa, obrigada, Casa Fluminense. Quero agradecer também, saudar a mesa. Mais difícil do que cortar a Lúcia, certamente, é falar depois dela. Acho que ela já sintetizou tudo que vocês, né, tudo que nós precisamos saber sobre como pensar essas políticas. Mas acho que para contribuir um pouco com essa conversa, e falando, né, como a Larissa provocou, através desses chapéus todos que eu carrego, né, que fazem parte um pouco da minha trajetória, eu quero começar, enquanto a Lúcia falava, eu fiquei pensando, me veio à mente eu preparei uma fala, eu abandonei, tá? Só para vocês saberem. Eu lembrei de uma frase que, para mim, me tocou muito, né? Da Eliette Safiotti, que é uma socióloga brasileira super importante no movimento de mulheres, feminista, em que ela diz que a mera tenuidade entre as violências em relação às mulheres, a nossa dificuldade de, na verdade, esse processo de hierarquizar as violências, ele por si é uma violência que sustenta o patriarcado, né? Ou seja, a gente, em geral, abre esses espaços, né, falando dos riscos diretos às nossas vidas, né? Nós falamos dos índices de mortalidade materna, que enfim, né, acabam sendo mais graves em relação às mulheres negras, às mulheres empobrecidas. Nós falamos sobre os feminicídios, falamos sobre as violências sexuais, falamos sobre a falta de acesso aos aparelhos públicos. Mas, nesse processo todo da sobrecarga, da ausência de cuidado, né, do trabalho reprodutivo, que é o trabalho que sustenta tudo que está posto nessa sociedade e que é exercido majoritariamente por mulheres,
majoritariamente por mulheres negras, que inclusive se sobrecarregam 3 vezes mais. A gente vai hierarquizando e essas mulheres vão morrendo no caminho, né? Então, se sobreviverem ao feminicídio, certamente vão estar expostas a outras violências. Mas existem, né, acho que trabalhos suficientemente sólidos que vêm desde parlamentares, passando por, né, mulheres que estão à frente da gestão pública, do executivo municipal, falo aqui de prefeitas, secretárias, vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais. O que me toca e me parece que falta, sem dúvida, é vontade política relacionada à destinação de recursos para a execução de uma série de políticas. Por exemplo, quando a gente fala sobre mortalidade materna e falamos sobre como elas atingem de modo mais grave as mulheres negras, o Brasil tem como um caso standard o caso da Aline Pimentel, que inclusive é do Rio de Janeiro, né, que fez com que o Brasil fosse condenado a aplicar políticas de enfrentamento à mortalidade materna, sobretudo em relação às mulheres negras. É um trabalho muito importante das mulheres negras aqui do estado do Rio de Janeiro. Sei que a Lúcia participou das articulações. E hoje, passados 20 anos da morte da Aline Pimentel, a gente segue com esses índices. Eu trabalhei no mandato da Marielle, e, não sem coincidência, a gente está falando aí de mais uma mulher negra assassinada brutalmente, em relação à qual a gente até hoje não tem respostas sobre quem mandou matar e o porquê. E dentro do mandato da Mari, eu integrava... É sempre difícil falar disso, gente. Talvez seja a primeira vez que eu conte essas histórias em público. Eu integrava a equipe jurídica e lá um dos projetos de lei, um dos poucos que foram aprovados enquanto a Mari ainda estava viva, foi a das leis das casas de parto, que era um projeto voltado, inclusive, para esse enfrentamento da violência obstétrica, né? Tinha estudo, tinha exatamente isso que vocês fazem na Casa Fluminense, porque essa técnica é uma técnica que vem, gente, com todo respeito aos homens que tem aqui, mas assim, as mulheres, em geral, não pensam só em fazer diagnóstico, elas pensam em que elas podem produzir de respostas a partir disso. E essa lei, ela previa, né, essa lei que está em vigor no estado do Rio de Janeiro, meu Deus, faltam 5 minutos. Ela previa que até 2022, nós estamos em 2022, 5 casas de parto deveriam estar distribuídas por esse estado. Essa lei não foi implementada por falta de recursos públicos. O nome disso é falta de interesse público. O orçamento é uma peça pública e não foi pela ausência da existência, por exemplo, de uma determinação, isso foi sancionado e não foi aplicado. Eu vou trazer aqui um outro exemplo a partir da minha experiência como, né, dentro do Instituto Alziras, onde, nesse momento, eu integro também a direção. O Instituto Alziras produziu uma pesquisa intitulada O Censo das Prefeitas Brasileiras, que olhou para a realidade das prefeitas e tentou entender os desafios, quais eram as suas prioridades de agenda. E aí, para falar especificamente de algo que está acontecendo, né, que é muito recente na nossa vida, que foi o impacto, né, que a gente ainda está vivendo da Covid-19, da pandemia, em um estudo desenvolvido por alguns pesquisadores do INSPER, com pesquisadores da USP, foi identificado que os municípios governados por prefeitas tiveram, até mais ou menos o meio da pandemia, 44% menos mortes e 30% menos internações. Aí vem a pergunta, né? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque essas mulheres aplicaram medidas não farmacológicas de, né, enfrentamento à Covid. Significa que fizeram lockdown, fecharam tudo, é isso aí. Só que essas mulheres representam apenas 12% dos municípios. Esses pesquisadores fizeram, então, uma projeção sobre qual seria o impacto se nós tivéssemos ao menos 50%
de mulheres à frente dos municípios. E eles identificaram que se o Brasil, naquele momento, tivesse, né, a partir dessas projeções, paridade de gênero no Executivo Municipal, cerca de 75 mil vidas teriam sido salvas. As mulheres não são... eu quero fugir aqui, tá? De uma essencialização de gênero que atribui às mulheres melhores capacidades de gestão, porque são cuidadoras, tentam capturar as pessoas através dessa essencialização pelo gênero. Não tem relação com isso, tem relação com um olhar complexo e abrangente sobre a produção de políticas. Se nós estamos, nesse momento, num estado de pavor em relação aos nossos direitos sociais, se nós estamos num completo retrocesso, isso também tem relação com representação eletiva, mas também tem relação com quem ocupa os postos de secretariado, com quem atua dentro, inclusive, de mandatos parlamentares, e isso repercute diretamente nas políticas públicas que a gente vê aplicadas ou não. Eu volto a falar, assim, orçamento é peça pública, é uma peça política, é uma peça que parte de uma disputa, sim, de agendas, mas também de um interesse que deve ser cobrado, porque a política hoje ela já é generificada. Nós estamos falando de uma política que é desenvolvida por homens, em sua maioria brancos, para homens, em sua maioria brancos, porque a gente está distribuindo desigualdades à torta e à direito, né? Para alguns privilégios, para outros celas. E indo à frente ainda, algo que acho que me importa bastante falar sobre esse olhar complexo, intersetorial, interinstitucional e interseccional sobre políticas públicas de cuidado, de enfrentamento às violências, sobretudo de proteção à vida. As mulheres negras estão há décadas reivindicando o bem viver, né? A gente não quer só viver, a gente quer estar vivas, plenas e fortes. Quando a gente vai pensar nessa distribuição, por exemplo, de DEANs, que a gente está falando, né, de um suporte importante, necessário, fruto de uma construção das mais sólidas, né, do movimento de mulheres, nós estamos falando da ponta, do momento em que já aconteceu a violação. Acontece que poucas pessoas se perguntam quais são as necessidades das mulheres que moram dentro das comunidades e que têm uma outra relação com a força policial, tem uma outra relação com essa chegada até uma DEAN. Eu não estou falando aqui que são desnecessárias DEANs, pelo contrário, a gente precisa ampliar, porque é absurdo que alguém tenha que se deslocar quilômetros numa situação de violência para chegar até uma delegacia para ter suporte adequado. Ainda assim, eu vou concluir, ainda assim, quando não tem um olhar sobre quem é essa mulher, qual é a relação dessa mulher com aquele território, como essa mulher vai chegar ou não até uma delegacia, nós estamos assumindo que essa política é uma política que só vai proteger algumas. E eu falo aqui de uma experiência prática. Eu fui... Eu fui... para acabar mesmo, gente. Eu fui advogada da Casa das Mulheres da Maré, que é um espaço da Redes da Maré. Foi uma experiência muito importante para todas as reflexões. E no atendimento às mulheres dentro da casa, eu entendia que era importante escutar e pensar que não adiantava. Era talvez a coisa mais cruel que eu poderia fazer, era ouvir essa mulher e direcionar ela diretamente para uma delegacia. Eu precisava entender e precisava existir uma rede complexa de cuidados que primeiro fortalecesse essas mulheres,
que primeiro acolhesse essas mulheres, que pensasse na garantia uma garantia de segurança econômica para essas mulheres. Quando a gente fala sobre creche, sobre espaço de cuidado, sobre circular por essa cidade, a gente está falando disso. Não dá só para pedir DEAN. Não dá. Isso significa deixar mulheres negras morrerem. E agora, realmente, para fechar, gente, eu tenho certeza que muito do que a gente precisa, eu lia as propostas da Agenda Rio e pensava assim, uau, isso daqui já foi feito. Isso por mulheres e, em geral, por mulheres negras. Nossa, isso daqui foi aprovado. Isso daqui estava para ser aprovado e não foi aprovado. Isso daqui falta só recurso para aplicar. Eu estou falando isso, gente, porque a minha vontade... Eu cheguei a listar aqui vários projetos para dar tique com vocês de tudo que está na agenda. Era falar assim, gente, vamos pressionar para isso virar pauta, porque não falta produção de política, reflexão e consolidação de dado, de diagnóstico. O que falta é pressionar por uma política que enfrente as desigualdades de gênero, porque o que a gente tem hoje já é uma política generificada para homens e para homens brancos. É isso. Bom, e aí agora, enfim, passo a palavra para Maria Rafaela. E Maria, acho que é isso também, né? A Beta, enfim, deu vários pontos aí. Eu quero super essa lista desses tópicos para a gente conversar sobre, porque parte também do exercício da agenda, ela acontece em ciclos, né? A Agenda Rio. Então, a gente está chegando na 5ª edição. Acho que tem uma série de aprendizados que a gente acumula ali, mas tem diversos outros para acontecer. Mas ela acontece a partir também de uma lógica, né, de incidência no período de eleições, quando a gente lança ela agora. Mas no ano que vem é tarefa nossa monitorar essas propostas. É tarefa nossa, né? Ir atrás de que pontos avançaram ou não, ou que pontos retrocederam demais, enfim. Então, acho que você provoca a gente também sobre esse lugar, sobre de que forma então a gente está atento a determinados projetos que dizem sobre aquilo que está talvez na iminência de acontecer, ou que talvez não teve articulação em volta dele também para que realize. Eu super entendi. Acho que isso tem muito a ver também, eu acho que é interessante falar disso aqui também, né, com esse exercício de ciclo dessa agenda de proposição, né, que tem uma chave de incidência no ano eleitoral, né, de debate, de articulação com candidaturas, e que a gente quer defender e falar sobre, não, temos uma agenda de propostas aqui para serem colocadas, né, mas também no processo de monitoramento e de acompanhamento disso, que acho que é muito o que a Lúcia falou, né, da dimensão da participação mesmo, né, do controle social sobre essas políticas. E aí, Maria, enfim, queria te passar a palavra. E eu acho que é isso, né? Já tem muitas conversas aqui, na verdade, tem que a gente separa, né? O script, que não sei o quê, mas uma pegou ali o que a gente pensou na outra, que não sei o quê, e de repente elas estão todas, enfim, dialogando entre si. Então, é só uma dimensão de passar mesmo o microfone, mas claro que eu acho que a Beta também deixa ali faz também uma deixa para Maria, que eu acho que é essa dimensão de como é que a gente, claro, ainda está nesse lugar de pautar e defender apoio a projetos que promovam autonomia financeira, né? Quando a gente pensar, porque também faz parte desse ciclo de violência que a gente está conversando aqui, a dependência financeira, né? De que forma isso também ainda é uma questão. E aí, na Agenda Rio, né? Lá na C3, a gente vai falar sobre isso, vai defender, enfim, a necessidade de políticas públicas que apoiem isso, que fomentem isso, seja para a gente pensar isso, a autonomia financeira de mulheres trans, mulheres cis, enfim, população LGBTQIA+, homens trans também. Então, como é que a gente... Enfim, partindo daí, um pouco deixando essa provocação, mas tem um monte de coisa que eu sei que você vai comentar aí, enfim, então estou passando a palavra. Obrigada. Tá ligado? Vocês me ouvem? Eu queria tomar um minuto do meu tempo para poder fazer um disclaimer e convocar as pessoas aqui presentes a pensar numa imagem
que eu quero trazer e que eu acho que é importante para a gente começar a falar sobre isso, visto que a gente está numa mesa, no painel, sobre justiça de gênero. E eu acho que, sobretudo do ponto de vista de mulheres transexuais e faveladas, eu acho que é importante trazer isso, embora isso possa causar algum tipo de constrangimento, porque a gente ainda tem sido avaliada muito por baixo, muito pelo que a gente tem feito nas nossas vidas privadas, em nome de um pseudo-intelectualismo, em nome de uma pseudo-formalidade no que diz respeito às práticas sociais e à luta pelos direitos humanos. Então, quando uma pessoa vai no Instagram, pessoal de uma outra mulher, e ela diz que essa pessoa não parece ser isso tudo, porque intelectualmente, obviamente, não tem ali nada de atraente, porque só encontra bunda, porque só encontra uma mulher favelada, com biquíni de fita isolante, porque é o que eu faço e o que eu gosto de fazer, e essa mulher, ou esse homem, ou essa organização, ou a sociedade diz que essa pessoa ela não é isso tudo, o que está aí, e essa é a imagem que eu quero trazer para começar esse debate, o que está em prática, na verdade, é o que eu tenho chamado há muito tempo de racismo transgenderizado, que é, na verdade, uma conjunção entre o machismo, a política patriarcal que a gente já encontra na sociedade e, obviamente, o racismo e a transfobia, né? Então, acho que é importante dizer isso, porque esse constrangimento não é meu, e eu acho que ele também me leva para um outro lugar importante para esse debate, que é justamente a gente pensar o próprio conceito do que a gente está entendendo como gênero e, obviamente, como luta social. Eu, mais do que trazer, eu pensei em construir slides e pensei em fazer uma apresentação mais formal, mas eu acho que é melhor, então, responder provocações com provocações. Então, eu tenho perguntas para fazer e não necessariamente uma palestra para dar. Mas eu quero só retomar o ponto do racismo transgenderizado, porque me parece que essa imagem conceitual, essa imagem mental, ela tem sido, em geral, aquilo que tem impedido mulheres transexuais pretas, mulheres transexuais de favela, mulheres de maneira geral, porque obviamente a transfobia não diz respeito apenas às mulheres transgênero, essa precariedade financeira, essa dificuldade, né, de autonomia financeira, né, e, obviamente, de precariedade alimentar. Então, a gente tem algumas palavras-chave, por exemplo, justiça, gênero, que me parece que já virou uma palavra clichê, que a gente tem debatido há muito tempo, sem efetivamente entender quais são as reais dimensões de gênero na contemporaneidade e o que implica em falar gênero no século XXI, nesse início de terceira década do século XXI, equidade, cuidado, vejam quantas coisas. E eu fui anotando outras tantas para a gente pensar. Então, antes de entrar nas perguntas, eu quero também trazer duas outras imagens ou palavras-chave aqui para a gente pensar, que é segurança e autonomia, porque também está na agenda. Então, veja bem, como é que a gente pode pensar em gênero e segurança a partir de uma perspectiva favelada, levando em conta só a política de segurança pública que a gente tem hoje em dia, que a gente dispõe hoje em dia, e que é ofertada para a favela como a grande salvação, né? A meu ver, a gente não tem como pensar segurança pública sem pensar em educação, sem pensar em evasão escolar, sem pensar, obviamente, saúde e, obviamente, sem pensar alimentação. Então, percebam, segurança é falar sobre tudo isso, né? É falar sobre alimentação, né? Segurança alimentar, é falar sobre saúde, seguridade social, é falar sobre segurança pública, por que não, né? E aí, segurança pública, gente, não diz respeito só apenas a um projeto policial, bélico, né? A gente tem uma polícia militar ainda no Brasil, uma polícia que tem uma política curiosa, né? Que age em territórios de favela a partir de um critério que é, a priori, necropolítico. Então, ele entra primeiro com a morte, para depois entrar com serviços, né,
Percebam o que está acontecendo, por exemplo, no Jacarezinho. Acho que isso é um ponto importante para a gente conversar. Tem um projeto chamado Cidade Integrada, que é muito lindo, maravilhoso, mas é um projeto que é iniciado a partir da morte de muitas pessoas, de uma chacina. Então, percebam como é que a gente pode pensar, então, a reformulação desse projeto de segurança, quando a gente tem uma operação policial numa favela que fecha os postos de saúde, que fecha o cuidado materno, né? As creches, a gente estava falando em creche aqui, Lúcia estava falando em creche aqui. Então, ou seja, toda uma cadeia de serviços que está interligada à própria ideia de segurança, que é muito mais ampla. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é essa questão da empregabilidade. E a gente tem muito falado, e acho que Lúcia também traz isso na fala dela, e de certo modo Roberta também, essa questão do empreendedorismo. Mas como é que a gente pode pensar uma política de empreendedorismo que não implique a precarização das políticas de seguridade social? Porque o que a gente tem visto hoje em dia, na verdade, é um desgaste das leis trabalhistas em nome de uma oferta de trabalho que é inexistente, que a gente sabe que a oferta de trabalho tem sido reduzida, o custo tem aumentado e, obviamente, o salário mínimo tem reduzido, porque a inflação comeu. Então, a gente tem aí literalmente o que os economistas chamam de recessão técnica. Na verdade, não é uma recessão técnica, é uma recessão material, né, que tem afetado diretamente mulheres negras faveladas e, obviamente, mulheres transexuais. Então, percebam, é importante que nós pensemos uma política de empreendedorismo ou de empregabilidade em que a gente consiga garantir seguridade social, acesso à aposentadoria, FGTS, esses direitos que aparentemente são modernos, né, e que foram muito debatidos ao longo do século XX, mas que agora têm retornado a partir de uma outra leitura, uma leitura hipersemiotizada, hipermediatizada, né? Enfim, a gente pode retomar isso nos debates. Eu acho que o outro ponto que a gente tem que pensar aqui, então, é uma política de equidade. Porque como que a gente pode pensar, então, empregabilidade, pensar educação, pensar segurança, sem que a gente pense, de fato, equidade? E aí a gente questionar a palavra, a gente ir no sentido etimológico do que significa equidade, né? Não temos. Né? Se a gente falar que a gente tem uma equidade, que é homens e mulheres, porque a gente vive no Brasil que tem a democracia racial. Né? Não existe racismo no Brasil. Gente, eu estou sendo sarcástica. Né? Não existe racismo no Brasil, não existe pobreza no Brasil. A gente né, tem uma democracia digital. Todo mundo está acessando as internet, todo mundo está nas redes. Mas percebam, estava conversando agora há pouco, que eu acabei de voltar do Piauí, visitei um quilombo e não tinha conexão de internet. Né? Então, e era um quilombo majoritariamente composto por mulheres, o quilombo dos Potes, né? Então, a gente tem grandes problemas. E por que tudo isso? Porque a gente vai, então, no cerne daquilo que nós estamos discutindo aqui, hoje, agora, nessa noite de sexta-feira de 2022. Né? Justiça. Essa palavra, que é, sobretudo, uma palavra moderna, que surge aí, lá, né, enfim, com a fundação dos Estados modernos, né? A gente sabe tudo isso, e que é arrastada com a ideia de democracia, né? E que a gente vive clamando, a gente questiona, mas que modelo de justiça a gente está propondo? Né? Eu acho que essa é uma provocação que eu quero deixar para a plateia e para as colegas aqui, mas mais do que isso, né? Como é que a gente construiu o modelo de justiça que nós hoje dispomos? Né? E parece uma pergunta meio retórica, mas, na verdade, isso tem a ver com acesso, com possibilidade de autonomia. Como é que a gente constrói a autonomia de mulheres que, a priori, não têm autonomia? Né? Para se ter uma ideia, gente, a gente está falando aqui de segurança alimentar, por exemplo. Para a gente garantir segurança alimentar para uma mulher transexual hoje que vive no território de favela, é algo impossível. Elas vivem com uma média salarial de R$100 por mês, que dá mais ou menos 16, 17 dólares. Né? E isso sem levar em conta a inflação. Né? Então, como que a gente pode pensar numa autonomia?
A gente está pensando, então, em transporte público, porque também isso tem um tema da segurança. Sei que já estourei meu tempo, mas quero tomar só mais 2 minutos. Então, como que a gente pode pensar um projeto de autonomia em que essas mulheres sequer conseguem, para procurar emprego, acessar o transporte público, né? Saindo das periferias? A gente sabe, quem mora nas periferias sabe quanto tempo leva para chegar no centro, né? A gente leva em cerca, quando o trânsito está bom, 45 minutos, 1 hora. Dependendo do lugar que você mora, 2 horas, 3 horas, né? Japeri, 3 horas. Eu tive alunos na UFRJ que, para estar numa aula às 7 da manhã, eles precisavam acordar às 3 da manhã, pegar um transporte às 4 da manhã. Então, como que a gente pode pensar num país em que 90% da população trans sobrevive da prostituição e 80% dessa população que é morta é negra, pensar, então, em critérios de justiça, de inclusão, de empregabilidade, de autonomia? A gente tem um longo trabalho pela frente, né? E eu acho que esse trabalho começa com autoquestionamento do que nós, enquanto organizações, enquanto ativistas, enquanto sujeitos, temos feito para não reiterar essas fobias. E aí eu volto a essa imagem que eu convoquei no início, para não reiterar essas fobias, esses preconceitos e esse pré-conceito que já está associado e que impede, literalmente, mulheres trans de acessar o mercado de trabalho. E aí, para terminar, eu acho, então, que é importante a gente convocar aqui uma mestra, Lélia Gonzalez, né, e revisitar o que Lélia fala, né? Lélia disse, em Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, que o lixo vai falar numa boa. Eu acho que hoje, e depois de muitas décadas falando, de mulheres negras falando e trabalhando ativamente para a transformação social, eu acho que a gente precisa... O lixo vai continuar e numa boa. Obrigada. Acho que... voltou. Bom, gente, agora acho que é isso, né? Muitas coisas foram levantadas aqui. Acho que é isso. Na verdade, essa ideia que Maria vai provocando sobre essa ideia de justiça, né? E sobre, na verdade, essa rede de políticas públicas que a gente está querendo provocar aqui. Acho que tem vários debates que, inclusive, vão acontecer amanhã, que a Maria já provoca aqui, que, na verdade, né, enfim, então, debate sobre transporte, sobre saneamento básico, enfim, tem várias outras coisas que vão acontecer nas mesas de amanhã. Enfim, então, eu queria também reforçar o convite para quem está aqui com a gente hoje, está aqui com a gente amanhã, no Mar de Novo. E aí eu queria abrir aqui, eu sei que agora a gente tem que ir olhando o tempo, não sei se a gente vai, para a gente fazer aquela rodada, vou chamar 3 perguntas. Já tem uma aqui inscrita, outra aqui e outra aqui. Não, tudo bem. Malu, se der tempo, tá? Te chamo, mas enfim, ficou aqui na... Então, queria você primeiro, né? Você que falou, você pode vir aqui? Como é que é seu nome? Paola. Obrigada, Paola. Vem cá com a gente fazer a pergunta. Acho que é boa noite já, né? Boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Paola, eu tenho 27 anos, eu moro em São Gonçalo. Eu sou idealizadora do Projeto Lilás, que tem como pauta violência doméstica. Eu estou me tremendo porque eu me senti completamente contemplada pela fala da... Eu sou péssima com o nome. Roberta Eugênio. Porque é algo que eu falo em todos os lugares onde eu estou. Não basta falar, vai na delegacia, registra, faz, denuncia, sem você conhecer a história dessa mulher, sem você saber, ter conhecimento do território dessa mulher. Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a Lei Maria da Penha, sim, a Lei Maria da Penha ela veio, ela é inovadora, ela auxilia mulheres vítimas de violência doméstica, mas ela não é para todos os públicos, para todas as mulheres. Por exemplo, existe a medida protetiva.
o descumprimento da medida protetiva é crime. Aí, essa mulher que mora na favela, tá bom, a moça disse que tem que fazer o registro de ocorrência. Vai lá na delegacia, faz. Aí a delegada ou a pessoa que está lá fala, olha, se ele for na sua casa, é só você ligar para a Patrulha Maria da Penha que eles vão lá, tá? Uhum. Tá bom, vou ligar, tá bom? Vou ligar. E não dá em nada. Então, como trabalhar com essa mulher? Como trabalhar com essas pessoas que sofrem diariamente violência doméstica e não têm acesso à delegacia? A Roberta comentou sobre ir quilômetros de distância à delegacia. Aí eles fizeram, o Tribunal de Justiça, em parceria com a UERJ, fez um aplicativo Maria da Penha. E aí você faz o registro de ocorrência lá, virtual e tudo mais. A quem contempla o aplicativo Maria da Penha? Quem são as mulheres contempladas por essas inovações? Então, eu bato muito na tecla isso, porque a maioria das mulheres precisam de um acolhimento e de uma rede de apoio completa, conforme a Lúcia também falou. Eu bati palma várias vezes internamente, assim. Eu falei, meu Deus, eu quero ouvir mais, porque, de fato, nós precisamos de uma rede de apoio completa. Não adianta falar denuncia, sem conhecer o histórico dessa mulher. Eu agradeço muito pelas falas, amei conhecê-las. Para mim foi não um prazer, mas foi uma honra participar desse debate. A fala muito forte e importante. E é isso, gente. Obrigada. Quem está no próximo? Que agora eu perdi aqui, peraí. Como é que é seu nome? Sâmila. Nada, difícil nada. Sâmila, você tem uma pergunta também? Boa noite, galera. Eu me chamo Sâmila, eu tenho 25 anos. Estou na Secretaria da Mulher, vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro. E todas as falas aqui, escrevi uma Bíblia. E eu acho que falar, né, sobre mulheres, né, é falar de um problema público complexo, né? E problemas complexos, elas não estão numa receita pronta de bolo, se bem que até bolo eu venho também solando. Mas falar sobre mulheres, né, dentro dessa perspectiva não universal, né, entender que as demandas das mulheres da Zona Sul é diferente das demandas da Zona Norte, das mulheres da Baixada, da galera de Magé, Queimados, São João de Meriti, elas são diferentes, né? E eu acho que, nesse sentido, é necessário pensar também a transversalidade das políticas públicas, como a Lúcia falou, como a Roberta falou. E também é importante entender, né, como debater o orçamento sensível a gênero, né? Porque quando a gente está falando de orçamento, bem como a Roberta falou, a gente não está falando de um orçamento que ele vai atender a demandas específicas das mulheres. A gente quer entender como o orçamento ele tem um impacto para a vida das mulheres e dos homens a partir desse entendimento de gênero e raça, né? E eu acho que é essencial a gente entender o desafio que está posto, né, de debater esse orçamento sensível a gênero dentro dessa perspectiva, dessa baixa representatividade de lideranças também femininas, entender também que política não se faz só nas urnas. Então, eu queria, na verdade, entender com vocês e pensar juntas com vocês, aprender com vocês como construir essas políticas públicas eficazes e eficientes, entendendo também que a eficiência ela é um princípio da administração pública, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar em conjunto como solucionar esse problema. Tiffany, obrigada, Tiffany. Então, boa noite. Sâmila já me conhece. Eu sou a Tiffany Isabela Branco, né? E eu estou me sentindo muito honrada desse fato histórico acontecer aqui da nossa querida Mariá, uma mulher trans. Sim, eu sou uma mulher trans e estou me sentindo muito representada com a Mariá,
muito obrigada por você estar aqui, porque é isso que nós precisamos, né? Eu sou uma mulher trans formada em publicidade e não consegui encontrar o mercado de trabalho, porque é um mercado muito machista. Algumas mulheres conseguem romper essa bolha, mas eu não consegui porque eu vejo essa sociedade querendo julgar a minha capacidade profissional de acordo com a minha identidade de gênero. Então, eu acho que nós precisamos capacitar as empresas para poder cada vez mais compreender a necessidade da mulher trans, né? Porque 90% das transexuais, de mulheres transgêneros, digamos assim, né? Porque eu não gosto de falar muito essa palavra transexual, porque sexual vem de sexo. Então, eu sou apenas uma pessoa sexual. Não, eu não sou uma mulher sexual, eu sou uma mulher transgênero, porque eu acho que, da mesma maneira que uma mulher cisgênero tem aquela devida capacidade, eu também posso ter. Né? Então, está na hora da gente romper essas barreiras, sabe? E eu sou representante da revista Traços, porque, mesmo desempregada, eu encontrei no empreendedorismo uma forma de me manter, de ter uma nova esperança. E eu gostaria que vocês avaliassem muito, com carinho, o trabalho da revista Traços, seguissem no Instagram, porque é um projeto que praticamente acolheu todas as pessoas invisibilizadas pela sociedade em Brasília e fez uma revolução social já desde 2015 até agora. E agora chegou ano passado aqui no Rio e já estamos com a 6ª edição. É um projeto que pega pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, porque quando eu falo vulnerabilidade, a gente vê, segundo o IBGE, 90% de mulheres trans estão no mercado da prostituição. Eu não condeno a prostituição, mas até quando a gente vai ter apenas essa condição que nos condena a nos levar às ruas, né? Então, é um mercado que você praticamente fica exposta a ISTs, a violência e etc. Então, imagina nesse frio também, né? Outras questões de saúde, como pneumonia, enfim. Então, está na hora da gente revirar isso, né? E eu apoio totalmente que mulheres trans possam ser empreendedoras, né? E é só isso, gente. Eu gostaria que vocês refletissem, né? Tudo que a Maria falou, né? Parabéns por eu ver uma mulher trans aqui nesse lugar de fala, mas eu gostaria que mais mulheres trans pudessem ocupar os espaços, né? Como uma Érica Hilton, que temos em São Paulo, deputada. Queremos aqui no Rio também, queremos evoluir. E a gente tem que entender que nós, mulheres trans, não queremos tomar o lugar de vocês, mulheres cis. A gente quer dar a mão junto a vocês para a gente enfrentar todo esse patriarcado, todo esse machismo que nos invisibiliza, que tira a nossa condição de sermos capazes, que nos incapacita, que nos até mesmo nos condena cada vez mais àquele retrocesso de ser o que éramos no século XIX, né? Não, mulher serve apenas para isso, para aquilo e mais nada. Não, nós podemos muito mais, gente. Então, é isso. Eu sou, com muito orgulho, uma matéria da revista Traços, né? Eu sou a 3x4. Das 7 edições da revista Traços que teve aqui no Rio de Janeiro, eu sou a única mulher que foi 3x4 dos porta-vozes, né? A maioria foram homens. Mas por quê? Porque a revista Traços, ela me abraçou de uma forma que ela falou, não, você pode trabalhar com a gente, você pode vender as revistas, a gente não está enxergando você se você é trans, se você é uma mulher cis, se você é uma mulher negra, ou se você é um alienígena. Não, a gente quer você com a gente quer trabalhar com vocês. Então, eu vejo a Traços como uma organização, né, não governamental, um projeto que abraça todas as pluralidades de gênero, todas as pluralidades de raças. E é isso, gente. Gostaria que vocês conhecessem muito mais o trabalho da Traços, né? E quando vocês verem porta-vozes em lugares culturais, como o Museu da Manhã, em outros lugares também, em outros eventos, vocês parassem e refletissem, nossa, eu vou comprar essa revista porque eu estou colaborando para um projeto social diretamente com aquele porta-voz, aquela pessoa que está em vulnerabilidade social, trazendo esperança, trazendo autonomia para aquela pessoa. É só isso, gente. Obrigada, Maria. E a gente precisa de mais Mariás. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada.
Muito bom, Tiffany. Lembro que me falaram aqui, enfim, que hoje você ia estar aqui com a revista Traços, e acho que tem também isso. A gente falou de oportunidades, né? A gente falou de renda aqui. Acho que é 70%, né, da renda da revista é revestida, né, para os porta-vozes e tal. Então, muito bacana, é um prazer ter você aqui com a gente. Enfim, que se puder, vem amanhã também, para a gente estar aqui com a gente. Bom, agora eu vou passar aqui, na verdade, para Lúcia, Beta e Maria, enfim, para fazer, enfim, as nossas considerações finais antes da gente encerrar e descer. Galera, queria dizer assim, fiquem, tem mais Fórum Rio lá embaixo. Aqui na saída, inclusive, quem ainda não tem a fitinha como participante do evento do fórum, a pessoal da produção vai estar aqui fora dando fitinha para vocês e tal, que agora é o momento que a gente precisa ter um controle, né, da quantidade de pessoas lá embaixo, enfim, do tamanho do público. Então, depois que vocês saírem, tá? Só para avisar isso agora aqui, antes das considerações finais. Lá embaixo vai ter, isso, né? DJ Malutu, né? Negadeza com Mestre Dida Salu, Cia de Aruanda e Boi daqui. Então, gente, não percam. Mensagem de trás para frente, gente. Quero só agradecer. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma política de capacitação, mas eu acho que talvez eu acho que a gente também está entrando no esgotamento da capacitação. E a Roberta fala da delegacia, e a gente, né, durante a Alessandra Ramos, muitas pessoas, durante muito tempo a gente fez capacitação, por exemplo, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, nos espaços de privação de liberdade. E os resultados nem sempre foram tão... A gente efetivamente não conseguiu mudar o cenário de violência. Então, a pergunta que eu deixo é até que ponto a capacitação é suficiente, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer ou que a gente tenha que abolir a possibilidade de capacitação, mas a gente pensar também em outras estratégias que a gente possa acoplar a essa política de capacitação para que a gente tenha resultados efetivos, concretos, né, e materiais. Eu fico pensando, novamente, eu sou uma cética do empreendedorismo. Eu acho que é importante que tenha iniciativas como a da revista. Eu acho que é importante que tenham organizações sociais que possam, né, construir essa política empreendedora, né, e dar essa capacitação para mulheres, sobretudo mulheres negras, mas eu fico novamente pensando o quanto que isso pode também funcionar como uma armadilha do capitalismo contemporâneo, né? Porque a gente fica numa lógica de capacitação, de empregabilidade, mas essa mulher está sem seguro, está sem plano de saúde, está sem transporte, está sem vale alimentação. Então, eu acho que a gente precisa pensar. E pensar, sobretudo, porque, gente, o acesso não é igual. Quando a gente leva em conta mulheres brancas e mulheres negras, a gente tem também uma política racial, a máquina racial compondo aí e fazendo aí fratura, né? Ou seja, a gente tem hoje em dia, eu acho que tem esses dados são do Sebrae, né? Então, se a gente vai olhar o perfil, por exemplo, eu posso estar falando coisas equivocadas aqui, me corrijam se eu estiver errado. Mas se a gente vai olhar o perfil do empreendedorismo de mulheres no Brasil, a gente acha nas periferias uma determinada prática e em determinados lugares outras práticas. E isso tem recortes raciais. Então, por exemplo, mulheres que trabalham com estética, beleza, né? Mulheres trans em geral, né? Ou mulheres que estão na comida, preparando a alimentação. Quando a gente olha para as mulheres, e obviamente isso tem a ver também com renda, né? Com fortalecimento, né? E empoderamento dessas mulheres no que diz respeito à renda, né? Em tempos em que o alimento está muito caro, empreender em comida, não sei se, né? Então a gente precisa pensar. Mas quando a gente olha, por exemplo, eu tive na Rio Tchussi recentemente, e tinha muitas empreendedoras lá, essas mulheres que estão abrindo lojinhas de grife e que se colocam como empreendedoras e que vendem um casaco a 4, 5 mil reais e que são mulheres brancas, né? Então,
se a gente acha que o empreendedorismo, ele de fato, embora seja importante, gente, ele vai salvar a vida das mulheres e ele vai tirar essas mulheres da linha da pobreza e que a gente está pensando em justiça, eu lamento em desapontá-las, mas eu acho que não. Eu não tenho visto isso nas favelas, eu não tenho visto isso nas periferias, eu não tenho visto isso com mulheres transexuais. Pelo contrário, o acesso ao crédito para que ela possa abrir o salão de beleza dela ainda é muito difícil, né? Por exemplo, você vai para uma mulher transexual pegar um empréstimo no banco para poder abrir uma loja. A primeira barreira, se essa mulher não tem o nome retificado, a conversa já começa partindo de um outro lugar. Então, pensa quantas etapas e quantas camadas a gente coloca nesse lugar. Acho que é importante, mas acho que a gente tem que olhar com ressalva. E só para finalizar, porque eu já sei que meu tempo estourou, essa questão da prevalência de doenças que a colega traz de maneira muito assertiva, eu acho que isso também tem a ver com uma política de segurança, gente. E não estou querendo fazer aqui o lugar da coitada, olha, a favelada, que não sei o quê, que está vestindo roupa de grife, porque a favelada pode fazer tudo isso. Mas eu estou pensando no seguinte, o quanto que uma política de segurança e uma política fracassada de educação reforça uma política de adoecimento, né? E não é só do posto de saúde fechado. Eu estou falando do adoecimento mental, eu estou falando do acesso à medicação, eu estou falando de uma política de morte, né? Kátia Tapeti, que teve no Rio de Janeiro recentemente, né? Uma mulher de interior, uma mulher que ainda, né, foi política durante muitos anos, que ainda não conseguiu, que vive com salário mínimo, uma mulher preta, uma mulher travesti. Então, pensem que a prevalência de doença em mulheres transexuais é uma conjuntura do racismo estrutural. Dessa imagem que eu comecei falando, que era do racismo transgenderizado, né? O quanto que isso reflete diretamente numa política de saúde e que está interseccionada, está acoplada, capilarizada com outras tantas dinâmicas. É impossível a gente pensar políticas de direitos humanos olhando só a partir de um eixo, né? Não tem recorte racial, gente. Essa coisa não existe. Raça estrutura nossas relações sociais, estrutura nossas relações econômicas, estrutura nossas relações políticas. Eu acho que é desse lugar que a gente tem que partir. Obrigada. Gente, eu mais tenho dúvida. Deixa a Lúcia, porque aí eu posso falar, tá bom? Isso, não, então toma. Não. Então, gente, muitas coisas, né? Eu quero agradecer todas as contribuições. Eu também sou horrível com o nome, então ficou 0-0. Mas agradecer a todas vocês que falaram. Fiquei pensando em várias outras coisas, né, provocadas tanto pelas falas das minhas companheiras aqui quanto de vocês. E acho que uma que tem relação, né, a Maria, quando ela faz a provocação sobre justiça, sobre que significados a gente está dando para essa justiça, e pensando nessa Agenda Rio, em como ela vai fazer essa proposta que vai, né, olhar de forma intersetorial para essas violências, pensando... Eu gosto muito dessa virada, né, de tirar a desigualdade e pensar tipo a equidade. Assim. A gente está num estado de mal-estar social tão grande e que foi agravado ao longo da pandemia, que durante o processo mais agudo, né, da pandemia da Covid, quando nós ainda não tínhamos sequer vacina, né, ou previsão de vacina aqui, né, dado que há uma política de morte direcionada para que essas vacinas não chegassem, durante algum tempo, tanto coletivos, né, liderados por jovens e por mulheres nas comunidades ficaram mobilizando recursos para o suporte, né, suporte econômico, para alimentação, suporte de necessidades básicas, né, daquela população.
quanto quando nós conseguimos acessar, né, quando foi possível, através de muita pressão, que fosse direcionado alguns recursos de assistência social, essas mulheres, né, sobretudo, conseguiram estar em uma situação melhor do que estavam antes da pandemia. E aí eu falo, gente, de um lugar, eu tenho família que mora dentro da favela, eu tenho família que viveu uma situação no meio de um caos de menor precariedade social, porque estava recebendo um auxílio emergencial. O nome disso é que antes o que a gente tem, né, na manutenção, inclusive, desse endosso indiscriminado ao empreendedorismo, nesse endosso indiscriminado à ausência de políticas de seguridade social, nessa chuva de retrocessos que aquilo que se relaciona com a seguridade social, com o emprego, com a CTPS, acaba trazendo uma grande... desculpa, achei que era para mim. Não, a gente tinha uma placa virada para mim. Acaba trazendo esse estado, né? Trazendo esse estado de coisas em que eu quero fazer essa provocação a todos, assim, que durante alguns meses o nosso estado de penúria era tal que, no meio da maior pandemia, em que aquela população era a que estava mais vulnerável, o auxílio emergencial fez com que algumas pessoas saíssem de um estado de grande vulnerabilidade, em que elas voltaram, sem agora sequer qualquer auxílio, sem uma possibilidade de uma mobilização intensa, por exemplo, de suporte. As pessoas estão morrendo de fome, de frio, ausência de emprego, uma oferta, né, esse sonho de conseguir ascender ou de conseguir se sustentar sem o suporte do Estado. Isso é responsabilidade do Estado. Então, pensar, refletir agora conjuntamente sobre políticas e possibilidades em relação à justiça de gênero, é indispensável que a gente pense como isso está costurado pela necessidade de sobrevivência e de acesso a alimento, a moradia, a nós não voltarmos para o suposto novo normal. Não tem nada de normal, assim. O Brasil voltou para o mapa da fome. Não tem nada de normal em que... E aí, pensar, então, nessa justiça, nessa equidade, é falar de Masdean, mas não só. É falar sobre mais acesso, falar sobre acesso a um auxílio que não seja só emergencial, mas não só. É falar sobre deslocamento na cidade, mas não só. É falar sobre políticas de seguridade social, mas não só. Não dá mais para que nós fiquemos pensando políticas em caixinhas separadas, se elas todas atravessam os nossos corpos e impõem as piores condições para os mesmos grupos. Então, para fechar, assim, eu acho que a gente está aqui com uma plateia de pessoas que são, né, enfim, ativistas, são pessoas que integram organizações da sociedade civil, são gestores. Essa responsabilidade é uma responsabilidade de cada um que está aqui, é uma responsabilidade de cobrança, é uma responsabilidade que bom, o Fórum Rio também assumiu uma parte, e aí traz a Agenda Rio fazendo essa costura como uma ferramenta também. E é indispensável que, não apenas nesse ano eleitoral, né, o ano eleitoral é só um ano de inflexão, em que a gente segue, né, com a nossa maior possibilidade construída por homens, né? Então, a gente tem que começar a cobrar agora, cobrar dessa forma complexa, essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso, e não tenham dúvidas é claro que a gente precisa votar
por um país que saia do mapa da fome, né? Não preciso falar nada a mais além disso. Mas é preciso ser cobrado, que não dá só, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida DEAN, circular e tudo mais. Obrigada. É assim que se dá boa noite, vocês viram, né? Só vai dar boa noite. Bom, eu acho que a nossa conversa aqui hoje, eu até anotei para não passar do tempo, não ganhar vários apitos, né? Eu acho que ela complementa esse... Não, gente, vocês estão rindo, é sério, o negócio é sério, né? Mas eu que sou uma pessoa sensível, né? Eu sempre tenho que contar para todo mundo que eu sou flamenguista. Então, eu sou muito sensível. E quando eu fico nervosa, eu falo, eu sou flamenguista, todo mundo ri, não sei o quê. Aí eu, que bom, alivia. Bom, mas vamos falar sério. Eu acho que as nossas falas aqui só complementou esse diagnóstico que a Casa Fluminense vinha fazendo, né? Olhando todas essas perspectivas, sobretudo das condições de vida, das condições concretas da vida. Mas, mais que isso, trouxe nessa perspectiva que pacto social temos hoje. Esse pacto já foi rompido, né? O pacto instituído em 88, né? Que estabelece direitos, democracia, etc. E ele está muito difícil de ser reconstituído, né? Mas isso significa que na medida que o pacto foi rompido, nós estamos sendo chamados para a luta, nós não estamos sendo chamados para reclamar somente, né? Reclamar e agir em torno eu chamaria da total falta de consideração na construção de um pacto que rompeu-se e não fomos nós que rompemos esse pacto. Desejávamos que ele melhorasse, ampliasse, cumprisse o papel político de quase milênio, né? Esperando as dimensões de igualdade serem constituídas nesse país, né? A nossa luta política, ela não pode deixar de considerar que nós não somos humanos, né? Essa ideia que nós estamos trazendo aqui, que as políticas estão tortas, que o fulano não sabe fazer, falta dinheiro, falta isso, é ainda a ideia de que somos humanos e estamos na disputa. Mas nós não somos humanos, né? Essa humanidade negada é o nosso primeiro impulso de luta, de dizer eu sou o que sou e devo ser respeitado pelo que eu sou. E essa busca da humanidade, do reconhecimento da humanidade, passa também na construção desses aspectos que a gente está falando aqui, que parece só de gente idiota, né? Que não sabe fazer política, que não sabe atender os outros direito, que precisa de ser formado para poder falar boa noite, bom dia, com dignidade, fazer cumprir as questões que levam... Só que nós não somos humanos, mas nós cremos nisso, nós cremos que somos humanos, cremos que somos sujeitos de direitos, cremos nisso tudo, mas não podemos esquecer que somos escravas. E, como escravas, temos direito da fuga. E, para a fuga, não importa o que for preciso fazer. Não importa. A fuga é um direito daquele escravizado. E, como uma escrava, eu tenho o direito a fazer qualquer coisa para sair dessa condição. E a luta nos chama para isso, não é para outra coisa, né? Não é para outra coisa. Eu não estou pedindo para ninguém pegar em arma, matar ninguém, que eu sei que a vida é... Até podia, mas... Mas eu acho que, ouvindo aqui as minhas companheiras, e ouvindo vocês também, né, de certa forma, estão tratando dessa mesma questão, é que se a gente não vai pegar em arma, é preciso tensionar, é preciso romper, é preciso reclamar, é preciso fazer novas elaborações, sabe? A política, gente, não é uma coisa nova.
As políticas brasileiras são muito bem estruturadas, são concretamente bem estruturadas e com capacidade de dar retorno. Senão, não seríamos 600 e poucos mil mortos na pandemia. Seríamos milhões de mortos na pandemia. 660 e poucos mil mortos é gente para burro, né? Porque a gente contando por 100 mil habitantes, isso não é um estado normal de tantas mortes. Então, se as nossas políticas fossem muito ruins, elas teriam produzido um desastre nesse país. Só que elas, para nós, não existem. Elas não existem para nós, porque nós não somos humanos. Então, nada funciona direito para nós, nada se estabelece de forma decente, humana, digna. Por isso, a gente tem que romper. Tem que botar, como diz na gíria, né, o sarrafo lá em cima. O cara tem que pular mais de 2 metros. Ele não pode seguir dizendo que não pode. E essa inflexão política precisa partir de nós. Nós não podemos nos contentar com pouca coisa. Eu não quero pão dormido, sabe? Eu quero uma ação política de peso, que mude as coisas, que faça a diferença. Porque, senão, nessa condição de não humana, eu tenho que reivindicar minha condição de escrava. E ela não perdoa, não quer negociar. Para negociar, eu preciso voltar a tensionar, reclamar, romper, fazer cara feia, deixar de falar, dizer não aceito. Porque, senão, do contrário, me colocam de novo no lugar do escravo. E, no meu caso, eu não sou uma boa escrava. Eu não vou querer deixar vivo, entendeu? Para continuar presa. Então, é necessário que a gente retome o nosso papel político na luta política. E retomar o papel político é fazer esse exercício de humanidade, reconstituir a nossa humanidade, não nos valores que estão aí colocados, né? Eu sinto muito, eu acho que preto tem que estar em tudo quanto é lugar, mas estar em qualquer lugar, em instituições escravizadas que fazem isso conosco, é melhor não estar. Vamos derrubar. Não tem razão para essas instituições funcionarem. Sabe? Eu tenho produzido até muitas inimizades. Tenho pedido muito apoio aos meus pais de santo, meu pai de santo, meus orixás, porque é isso, fala bem do MP. Não, tem que acabar. Ele não serve para nós. Ele nos prende, nos mata. Sabe? É isso. E não, eu estou falando sério. E eu acho que esse exercício político de nos tornarmos humanos, de nos constituirmos outras dinâmicas de humanidade, tem sido até, sinceramente, uma graça para essa humanidade. Porque a gente pensa em todo mundo. A gente quer melhorar tudo para todo mundo, a gente quer o bem viver, uma nova sociedade, novos padrões de civilidade, mas o jogo é sério. Eu sei que meu time dá muito problema, mas o jogo é sério, sabe? A gente precisa retomar esse ímpeto. Não se trata de gente que não sabe o que está fazendo. Se trata de política de morte. E se a gente não reagir, vamos morrer. É certo que, como qualquer ser humano, a gente vê os outros morrer e fica com pena. Mas, sabe, outro dia nós enterramos uma amiga com 40 anos. Isso não é bom para nós. Isso não é correto. Isso não é digno. Nós temos que refazer esse processo de luta. E isso significa sair do nosso lugar, reclamar, refazer, apoiar, dar suporte, compreender, sabe? Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E eu estou falando aqui basicamente para os pretos. Não adianta achar que tem um lugar, até Glória Maria já sabe disso. Ela já disse, negro não tem sossego em lugar nenhum. Ela já disse, não há espaço de tranquilidade. Se não há, vamos fazer o nosso. E, para isso, é preciso fazer as mudanças políticas necessárias. Essa agenda pode ser uma boa pista. Ela é boa, perfeita? Claro que não, né? Não é porque a gente está aqui na Casa Fluminense que a gente não vai dizer que é top. Mas ela é uma possibilidade. Tu já pode pegar ela debaixo do braço, olhar e falar, não, isso aqui, ó, falta isso, falta aquilo. Vai lá, manda para a Casa Fluminense para melhorar o texto e dizer o dia tal, tô aí para a gente botar para frente. É isso, né? Isso não... mas eu quero dar
noite, gente. Boa noite. Gente, assim, só para dizer isso, agradecer, na verdade, a generosidade mesmo e a entrega de todas vocês aqui hoje. É isso, esse é o início de algumas conversas que a gente quer fazer, assim. Então, estamos aqui.